Rachadinha com kippah é o fim do mundo, né? Bota fim do mundo nisso, né? Bota fim do mundo nisso. Salve, salve, Zé Portugal, chegando aqui. Vamos para uma matéria aqui sobre o Lula, pessoal. O telefonema do Lula com o Trump. O presidente Lula conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump, e acertou sua ida para a Casa Branca, que deve acontecer em março. Acordamos a realização de uma visita a Washington após minha viagem à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro, em data a ser fixada em breve. É para os bolsonaristas chorar, né? Os bolsonaristas devem estar desiludidos com Trump, né? Informou. Na conversa, Lula sugeriu que o Conselho de Paz, criado por Trump, se limite a tratar apenas da situação de Gaza e que as autoridades palestinas sejam convidadas. Mas o brasileiro não se comprometeu em aderir, preferindo apostar numa reforma da ONU. Sobre o... Pessoal, assim, né? Eu vi, assim, muita gente já saíram metendo pau no Lula, porque tá amiguinho do Trump, tá a favor do conselho do Trump, não disse não. Gente, assim, ó, o Lula foi o primeiro cara a criticar o conselho pro Trump, a dizer que os palestinos têm que estar num conselho e de que ele tem que se restringir a Gaza, que ele não pode substituir os órgãos da ONU, né? E, aliás, o Lula habilidosamente aproveitou essa situação para fazer algo que está na pauta dos BRICS desde a primeira cúpula dos BRICS. Desde a primeira cúpula dos BRICS, que está lá entre os postulados, né, das cartas dos BRICS, reforma das estruturas da ONU e fortalecimento da ONU. Então, o Lula habilidosamente vai aproveitar esse episódio para levar adiante essa questão. O Conselho da Paz propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterei a importância de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança, escreveu Lula. O presidente brasileiro tem falado abertamente sobre a proposta que a ONU seja fortalecida. A Carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano. O que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Então, o que nós precisamos é ter em conta a fragilidade política dos partidos no mundo hoje. Eu estou há uma semana telefonando para todos os países do mundo. Já falei com muitos países. Já falei com a figura mais importante. Já falei com o Putin. Já falei com o Xi Jinping. Já falei com o primeiro-ministro da Índia. Já falei com o presidente da Hungria. E já falei com muitos outros presidentes, com a Cláudia do México. Ou seja, tentando ver se é possível a gente encontrar uma forma de se reunir e não permitir que o multilateralismo seja jogado para o chão para que predomine a força da arma, da intolerância de qualquer país do mundo. O Brasil não tem preferência de relação. O Brasil quer ter relação com os Estados Unidos. O Brasil quer ter relação com Cuba, o Brasil quer ter relação com a China, o Brasil quer ter relação com a Índia, o Brasil quer ter relação com a Rússia. A gente não tem preferência. O que a gente não aceita mais é voltar a ser colônia para alguém querer mandar na gente. A fala de Lula... Essa fala do Lula é muito boa, né? No encontro do MST está publicada no nosso canal de cortes, na íntegra, tá, pessoal? Então sigam lá o canal de cortes, para quem não segue ainda. Deixa eu colocar o link aqui no chat, ó. youtube.com/cortes da VT. Botei errado aqui o link. Botei errado o link. Não é cortes VT, é cortes da VT. YouTube, botei errado o link, que vergonha. Cortes... Tomara que o Maninho não tenha visto que eu botei errado o link do canal. Ó.
Cortes da VT, agora tá indo certinho aqui, ó. Tem canal da esquerda que tá mais para quinta coluna que os próprios quinta coluna, diz o Sidney Cripa. Os caras atacando o Lula, cara. Olha, o Lula acabou de falar, né? Ele telefonou para o Putin, para o Xi Jinping e para o Narendra Modi nas 2 últimas semanas, antes de falar com o Trump. E é evidente que nesses 3 telefonemas com esses caras do BRICS, ele já combinou o que ele falaria com o Trump ali, algumas coisas, né? E assim, foi ótima a postura do Lula, gente. Vamos parar com essa história. O que eles queriam? Que o Lula nem tivesse batido o telefone na cara do Trump? Ou dito para ele, não, seu sem vergonha, eu não vou participar desse teu conselho falcatrua? Era isso que eles queriam que o Lula dissesse? Sabem que mundo vive essa gente, pessoal? Eu quero que essa gente diga qual foi o líder mundial que criticou o conselho do Trump, porque o Lula criticou o conselho do Trump, gente. Ele criticou explicitamente. Ele pediu que os palestinos tomassem parte e que o conselho não fosse para substituir a ONU, que se restringisse a faixa de Gaza. Em que mundo vive essa gente, sabe? Que se diz de esquerda, que se diz progressista, que se diz do nosso campo, e está dando essa munição toda aí para essa extrema-direita que chama o Lula de antissemita. Só falta chamarem o Lula de antissemita também. Lula fazendo exatamente o que precisa, sabe? Diplomacia como ninguém. É isso, né, Tereza? É isso, perfeito, né? Aconteceu no Encontro Nacional do MST em Salvador e o presidente inflou os presentes com seu discurso. Vocês viram a fotografia do que eles vão tentar fazer em casa? Um resort. Ou seja, derrubaram, mataram mais de 70 mil pessoas para dizer nós vamos agora recuperar Gaza e fazer hotel de luxo. E o povo que morreu? E as pessoas pobres que estão lá? Vão morar onde? Aqui no Brasil, mesmo quando a direita é intolerante, ela desapropria, ela paga. Lá não, lá eles mataram. E ao invés de recuperar cada, poderia chamar o Brasil. Ô Lula, vem aqui, ensina a gente como é que constrói casa para pobre. Nós iríamos fazer o Minha Casa Minha Vida e colocar o povo pobre para morar decentemente, como a gente coloca aqui no Brasil com o programa Minha Casa Minha Vida. A proposta é a forma encontrada por Lula de dizer que não aceitaria aderir ao Conselho no atual modelo. Mas Lula deixou a porta aberta para uma eventual consideração da Casa Branca por uma aproximação ao Brasil e não abrir uma frente de atrito com Trump. Essa manobra já havia sido comunicada pelo diplomata Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República. Em entrevista ao UOL, ele comentou sobre a estratégia de manter uma boa relação comercial com os Estados Unidos, mas sem deixar de lado a soberania dos países da América Latina. Tem mais isso aqui, né? Tem mais isso aqui. Que essa gente que está criticando o governo Lula como um todo, e dizendo... O Celso Amorim também deu essa entrevista para o UOL, na qual ele fala claramente contra o conselhão esse do Trump, esse conselho de paz, que de paz não tem nada. Toca na questão da Venezuela. Então, eu sinceramente não sei, pessoal. Eu não sei o que esse pessoal que dia e noite tem que achar uma razão para meter pau no Lula e que se diz de esquerda e que vive dando munição para a extrema-direita. Essa imprevisibilidade que está sendo criada no mundo é que, digamos, ela é quase sinônimo da lei do mais forte, né? Porque se as coisas ficam imprevisíveis, quem é mais forte predomina. E eu vejo isso com muita, na minha idade, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Nós temos que tratar de buscar um equilíbrio. O Brasil é membro também dos BRICS, quer dizer, nós não podemos depender só de um único país ou de uma única região. Fizemos um acordo com a União Europeia, capitalista, democrática, nossa aliada, nossos amigos de muita data, mas temos também uma associação muito importante com os BRICS. E queremos manter boas relações com os Estados Unidos, mas tendo que
pedir que respeitem os nossos interesses, os nossos direitos. Quando eu digo nosso, eu não estou falando do Brasil especificamente. O Brasil não pode ficar, mesmo que o Brasil consiga resolver todos os seus problemas, que é complexo com os Estados Unidos, não podemos ficar indiferentes ao ataque à Venezuela, ameaça de ataque a outros países sul-americanos, algum deles, pelo menos, também com fronteira com o Brasil. Então, isso tudo é uma situação de grande instabilidade. Eu acho que não é possível o mundo se autogovernar dessa maneira. É muito difícil. Não sei exatamente como fazer, eu acho que nós temos que continuar pregando a paz, pregando o diálogo, praticando o diálogo com todos os lados. O Brasil praticou várias vezes, no caso da própria Venezuela, nós tivemos um intenso diálogo com os Estados Unidos na administração anterior sobre esse tema e sobre muitos outros, né? E acho que é o que podemos fazer. Volto a dizer, porque essa foi uma das perguntas originais, participar de alguma coisa no Oriente Médio, especificamente na questão Israel-Palestina, que possa ajudar a conduzir a uma realidade pacífica de dois estados, nós sempre estaremos prontos, mas dentro de contexto e de regras que sejam claras, que não haja, digamos assim, uma predisposição ao uso da força por um dos lados. A Venezuela, inclusive, foi tratada na conversa entre Lula e Trump. Ressaltei a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano, comentou. Eu, sinceramente, fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, vão no forte, que é um quartel onde morava o Maduro, e levam o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Ou seja, como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem bomba atômica, a gente só tem gente pobre que quer trabalhar e quer viver, que quer comer, quer almoçar, quer jantar, quer estudar. A gente não quer guerra. Então o que nós temos para mostrar para eles é o nosso caráter e a nossa dignidade. A gente não tem arma, mas a gente tem caráter e dignidade, e a gente não vai baixar a cabeça para ninguém, quem quer que seja. A gente vai conversar olho no olho, de cabeça em pé, respeitando o povo brasileiro e a nossa soberania. Perfeito, muito bom, compilado da mídia ninja aí, trazendo aspectos importantes, né? Sinceramente, gente, olha, essa turma que quer a crítica pela crítica, né? Sabe? O Lula não pode mais, o Lula não pode telefonar para o Trump, não pode falar com o Trump ao telefone. Aí tem uns aí que andam dizendo que o Lula não falou nada sobre a Venezuela. Pô, não assistem os vídeos, não veem as coisas, ficam vendo mídia golpista e não assistem, né? Devem assistir só a mídia golpista, porque para dizer que o Lula nunca falou sobre a Venezuela, que ele não falou nada sobre Gaza, sabe? Aí tu vai ouvir o embaixador da Palestina, o cara sempre elogia o Lula. O Ali de Rabah elogia a postura do Lula e do Brasil em relação à causa da Palestina. A Delcy Rodrigues já agradeceu o Lula 3 ou 4 vezes em discursos oficiais pelo que o Lula está fazendo pela Venezuela neste momento agora. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Gente, aqui, ó, achei o trecho em que o Flávio Rachadinha teve a ousadia
de chamar o Lula de antissemita lá no Israel. Ele recebeu Flávio e Eduardo Bolsonaro na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Israel. O objetivo da viagem dos filhos do seu Jair é de reforçar a pré-candidatura de Flávio à presidência junto a lideranças da direita internacional. Em discurso durante a conferência, o Flávio chamou Lula e Celso Amorim de antissemitas. Vamos ver o que ele disse. Coitado dele. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. O inglês This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. Lendo o texto ali, ó. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Olha, chamar de antissemita lamentável. É tão absurdo quanto estender a bandeira de Israel lá em Brasília, Nácia. Lamentável. Ele mesmo se entregou, né? Freud explica. Ele falou, não é um slogan, não é um exagero. Não, é um slogan, é um exagero. Sim. E é uma mentira, né? Porque o Lula criticou genocídio. Inclusive, o Lula foi criticado por uma parte da esquerda quando depois ele disse que o problema de Israel era Netanyahu, né? E ele deveria ter criticado Israel. Enfim, é algo já conhecido no mundo. Mas eu fico sempre curioso por Netanyahu explicar, e eu estou reproduzindo aqui um jornal israelense, o Haaretz. São as alianças do Netanyahu com uma direita, principalmente do leste europeu, assumidamente antissemita. Então, quer dizer, como assim antissemita aliado de Israel? Sim, porque aliança é política, é uma aliança ideológica, aliança da direita, independentemente se é semita ou não. Então, o Orbán, por exemplo, o Orbán da Hungria, ele faz parte de uma tradição lá na Hungria forte da extrema-direita antissemita. Ele é um grande aliado de Israel. Né? Como nos Estados Unidos, tem vários aliados de Israel que são antissemitas. Né? Então, isso é um slogan, ninguém dá credibilidade no mundo para que ele fala do Lula e nem do Celso Amorim. Eu diria, mesmo entre os políticos em Israel, todo mundo sabe disso. Isso é uma fragilidade, né, de tentar defender Israel. É um país, um Estado que cometeu genocídio e, portanto, todos nós já estamos cansados disso. Eu mesmo, em um ano passado, um colega da PUC, foi meu aluno, que é judeu, fomos acusados de antissemitismo. Né? Sim. Muito interessante, o judeu antissemita. Então, isso é uma estratégia no mundo inteiro, organizado, pensado por essas organizações, para desviar o debate. O debate é esse, é a questão ideológica. Até recentemente saíram documentos, né, mostrando que o Emirados Árabes apoia Israel. Eu estou trazendo isso para dizer, Emirados Árabes então, árabe e islâmico, seus dirigentes, e apoia Israel. Ajudaram no genocídio. Os documentos estão aí para mostrar. Então, para dizer o quê? A questão é ideológica. Quem apoia colonialismo, quem apoia imperialismo e quem luta contra. É isso. Então, mas já era esperado isso daí do Flávio e do Eduardo, que é a bandeira que está aí no Brasil, principalmente desde o impeachment da Dilma. Né? Essa articulação de Trump, as bandeiras dos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, a extrema-direita, Milei, quer dizer, é a extrema-direita que se une em torno disso. Perfeito. Esse corte inteiro aí dessa entrevista do Nasser estará publicado amanhã aqui no canal. Valeu, pessoal? Valeu? Estamos terminando esta edição curtinha aqui, programa curtinho, né? João Santos Ferreira, Sidney Cripa, valeu todo mundo que esteve aqui conosco, a Encarnação, Zeque Portugal, Maria Cristina, todo mundo que deixou seus registros por aqui, o Francisco Assis do Vale, obrigado pela presença. O A Verdade GS 2026 será Lula e aliados do PT, pessoal, PCdoB, esses que lutam pelo povo brasileiro. O Idílio Morvan Carvalho, o Idílio Carvalho aqui está conosco, ó. O Jadailton, grande presença. Obrigado, Jadailton. Enfim, pessoal, enfim. Satisfação estar com vocês, tá, pessoal? Valeu a presença, obrigado, até a próxima.